Vamos analisar agora as relações métricas num triângulo retângulo. Eu tenho aqui um triângulo retângulo ACB. Aliás, eu vou colocar o B aqui, ABC. A hipotenusa dele tem um comprimento A. Esse cateto AC tem um comprimento B. O cateto AB tem um comprimento C. E vou colocar aqui também os ângulos, né? Como esse triângulo é um triângulo retângulo, nós sabemos que esses dois ângulos aqui são ângulos complementares. Então, vamos supor que esse ângulo aqui é alfa. Então, esse ângulo aqui tem que ser 90 graus menos alfa, certo? Se você duvida, é só somar todos esses três ângulos e você vai ver que vai dar 180 graus. Agora, eu vou desenhar nesse triângulo retângulo uma altura, ou seja, um segmento que vai formar um ângulo reto aqui. Então, eu tenho aqui uma altura, eu vou chamar esse ponto aqui onde a altura encosta na hipotenusa de H, e o comprimento da altura eu vou chamar também de H. E agora eu tenho aqui dois segmentos que eu determinei. O segmento CH, que ele tem um comprimento M, o comprimento CH tem um comprimento M, e a gente diz que o M é a projeção do cateto B sobre a hipotenusa. Como assim a projeção? Se você olhar para esse M aqui, esse segmento laranja, é como se você pegasse o cateto B e projetasse, fizesse a sombra dele em cima da hipotenusa. Por isso que a gente chama de projeção. O nome mais técnico, digamos assim, seria projeção ortogonal, né? Porque não vou entrar muito nesses detalhes, porque eu acho que você deve ter entendido o que significa dizer que é a projeção, mas se você olhar todos os segmentos que eu determinar aqui vão ser ângulos retos, vão determinar ângulos de 90 graus. Por isso a gente chama de projeção ortogonal. Ortogonal quer dizer ângulo de 90 graus. Mas eu acho que você entendeu essa questão. É como se fosse a sombra do B sobre a hipotenusa. E da mesma forma, tem esse segmento aqui que eu vou fazer em vermelho, o segmento BH, que eu vou dizer que ele tem um comprimento N, que é a projeção do cateto C sobre a hipotenusa. É como se fosse a sombra do cateto C em cima da hipotenusa. Certo? É esse segmento de medida N. E agora, antes de ir para as relações métricas, eu tenho que provar que os três triângulos que eu tenho nessa figura são semelhantes entre si para que eu possa usar as propriedades da semelhança e ver as relações entre as medidas num triângulo retângulo. Então, para provar que esses três triângulos são semelhantes, eu espero que você esteja enxergando os três triângulos, o triângulo ABC, o triângulo ACH e o triângulo ABH. Vamos provar que eles são semelhantes. Para fazer isso, eu vou provar que os ângulos deles são iguais. Então, se você olhar aqui para o triângulo ACH, ele é um triângulo retângulo, ele tem aqui um ângulo de 90 graus. E nós sabemos que num triângulo retângulo, se esse ângulo aqui tem uma medida alfa, quanto é que mede esse ângulo aqui? Bom, os dois ângulos num triângulo retângulo, tirando o ângulo de 90 graus, os dois ângulos restantes, eles são complementares. Nós sabemos isso lá das propriedades dos triângulos retângulos. Então, se aqui é alfa, aqui vai ser 90 graus menos alfa, certo? São ângulos complementares que somados dão 90 graus. E se você duvida desses valores aqui, é só somar os três ângulos e você vai ver que dá 180 graus. Agora, se esse ângulo aqui é 90 graus menos alfa, quanto que é esse ângulo aqui, esse pedaço aqui? Bom, se você olhar para esses dois ângulos, o ângulo rosa mais esse ângulo laranja, eles vão somar um ângulo reto, que é esse ângulo de 90 graus aqui. Então, se esse aqui é 90 graus menos alfa, esse aqui só pode ser alfa. Esse ângulo aqui só pode ser alfa. E se você duvida, é só somar os dois. 90 graus menos alfa, menos alfa com mais alfa cancela e fica 90 graus, que é esse ângulo reto aqui em cima. Então, agora, eu já posso imediatamente dizer que os três triângulos que eu tenho aqui são semelhantes. Por quê? Tanto o triângulo ABC tem um ângulo de 90 graus, tem um ângulo alfa e tem um ângulo de 90 graus menos alfa. O triângulo ACH também tem um ângulo de 90 graus, também tem um ângulo alfa e também tem um ângulo de 90 graus menos alfa. O triângulo ABH também tem um ângulo de 90 graus, também tem um ângulo alfa e também tem um ângulo de 90 graus menos alfa. Então, eles são todos semelhantes entre si. Eu vou escrever aqui o triângulo ABC, que é o triângulo maior, é semelhante ao triângulo ABH. O triângulo ABC também é semelhante ao triângulo ACH. E o triângulo ACH é semelhante ao triângulo ABH. Certo? São todos semelhantes entre si.
E isso na verdade, eu podia até acabar o vídeo aqui, porque essa é a principal parte das relações métricas, é mostrar que esses três triângulos são semelhantes. O resto é só consequência disso. Agora eu só vou fazer aqui umas marcações nos ângulos para indicar quem é congruente a quem. Esse ângulo aqui eu vou marcar com um risquinho para indicar, e esse ângulo aqui também eu vou marcar com um risquinho, para indicar que os dois são congruentes. Os dois têm medida alfa. E esse ângulo aqui eu vou marcar com dois risquinhos, o 90 graus menos alfa. Portanto, esse ângulo aqui também é 90 graus menos alfa. Vou marcar com dois risquinhos, só para indicar que são iguais. E agora, para facilitar a visualização dos triângulos semelhantes, eu vou colocar eles todos na mesma posição. Vou girar eles aqui à mão livre mesmo. Então, vou desenhar aqui o meu triângulo ABC. Não vai ficar bem certinho, mas tudo bem. Aqui está o triângulo ABC. A medida desse lado é A, a medida desse cateto é C, a medida desse cateto é B. E aqui está o ângulo de dois risquinhos, aqui no B está o ângulo de dois risquinhos. E aqui no C está o ângulo de um risquinho. Agora eu vou desenhar o triângulo ABH, que é um pouquinho menor, né? O triângulo ABH, ops. O triângulo ABH. Aqui eu quero que fique o ângulo de dois risquinhos, aqui eu quero que fique o ângulo de um risquinho, e não podemos esquecer que aqui é 90 graus e aqui vai ser 90 graus também. Então, no triângulo ABH, se você olhar, o ângulo de dois risquinhos está no B, o ângulo de um risquinho está aqui no A, então aqui é A, e o ângulo reto está aqui no ponto H, então aqui é H. A medida do segmento AH é H, certo? A medida aqui desse segmento AH é H. H a gente geralmente usa para altura, né? A medida do segmento HB é N. E a medida do segmento AB é C. E agora eu vou fazer o triângulo menor, o triângulo ACH. Ele é o menor de todos, mais ou menos assim. Aqui eu quero que fique o ângulo de dois risquinhos, aqui eu quero que fique o ângulo de um risquinho, e aqui o ângulo de 90 graus. No triângulo ACH, o ângulo de 90 graus está aqui no H. O ângulo de um risquinho está aqui no C e o ângulo de dois risquinhos está aqui no A. A medida do segmento CA é B, a medida do segmento HC é M e a medida do segmento AH é H. Certo? Eu fiz isso só para colocar os três triângulos na mesma posição, digamos assim, que daí fica bem fácil ver que lado corresponde a que lado, né? Por exemplo, o lado B corresponde a esse lado H aqui, porque eles estão opostos ao mesmo ângulo, ao ângulo de dois risquinhos. Nós sabemos isso lá dos triângulos semelhantes. Mas aqui eu já coloquei todos na mesma posição para ficar bem óbvio que lado corresponde a que lado. Ok? Então, usando nossas relações de semelhança, esses três triângulos são semelhantes entre si, eu posso fazer algumas comparações. Por exemplo, B está para H, B está para H, são lados correspondentes, o B e o H, são opostos ao mesmo ângulo, assim como, por exemplo, A está para C. Assim como A está para C, também são lados correspondentes, ou lados homólogos, assim como A está para C. Agora, fazendo aquela regrinha da proporção, produto dos meios é igual ao produto dos extremos, eu posso escrever também assim, A vezes H é igual a B vezes C, certo? Só apliquei aquela regrinha da proporção. E essa é a nossa primeira relação métrica num triângulo retângulo. Se você olhar o A, ele é a hipotenusa, H é a altura e B e C são os catetos. Então, a hipotenusa vezes a altura é igual a um cateto vezes o outro cateto. É a primeira relação métrica importante. Agora, vamos fazer mais uma comparação. Eu posso comparar aqui também. B está para M, são lados correspondentes, estão opostos ao mesmo ângulo. B está para M, assim como A está para B. Também são lados correspondentes, pois estão opostos ao ângulo de 90 graus, assim como A está para B. Aplicando a regra da proporção, produto dos meios é igual ao produto dos extremos, eu fico com B vezes B vezes B é igual a A vezes M. B vezes B é B ao quadrado, que é igual a A vezes M. Ou seja, se você olhar para a figura aqui, B é um cateto, A é a hipotenusa e M é a projeção do cateto B em cima da hipotenusa. Nós vimos isso antes, é a projeção do B sobre a hipotenusa. Então, eu posso dizer assim, cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção desse cateto sobre a hipotenusa.
Isso também é válido para o cateto C. Se você comparar aqui, C está para N, C está para N, assim como A está para C, assim como A está para C, e multiplicar usando proporção, produto dos meios é igual ao produto dos extremos, eu fico com C vezes C é igual a vezes N, C vezes C é C ao quadrado é igual a vezes N. Ou seja, o quadrado do cateto C é igual à hipotenusa vezes a projeção do cateto C sobre a hipotenusa. Eu espero que você tenha entendido essa parte da projeção. É basicamente a sombra que o cateto faz em cima da hipotenusa. Certo? Então, cateto ao quadrado é igual à hipotenusa vezes a projeção daquele cateto em cima da hipotenusa. É melhor guardar em palavras essas relações, porque às vezes as letras podem ser diferentes, dependendo do livro que você está vendo, enfim, dos exercícios. E eu vou continuar as relações no próximo vídeo, que eu estou ficando sem tempo.